Fala pessoal, por aqui mais uma vez para nossa aula da nossa matéria de psicologia cristã, e nós vamos dar continuidade ainda à nossa temática ainda, né, nosso tópico ainda, que é sobre ansiedade, né, sobre como lidar com a ansiedade, como superar, mecanismos de enfrentamento e muito mais. Nós fizemos uma pequena introdução na aula anterior, fizemos outros feedbacks e também agora nessa aula nós vamos entrar aqui no nosso esboço, naquilo, na nossa aula teórica mesmo, naquilo que nós chamamos de uma aula acadêmica agora, uma aula muito top. E eu já começo nesse tópico aqui no meu livro sobre ansiedade, dizendo que a ansiedade é boa. Sim, a ansiedade é boa. Ela nos proporciona boas sensações e o gozo de obter conquista. De acordo com Ana Beatriz Barbosa, todos nós, desde o nascimento, temos uma dose terapêutica de ansiedade e medo, necessária à nossa sobrevivência e à perpetuação da espécie. Por isso, eu disse que a ansiedade ela é boa, desde que ela esteja equilibrada, esteja sob o nosso domínio, desde que ela seja um produto de gozo para nós, e não de tortura, porque se ela for um produto de uma tortura, aí sim precisamos de tratamento e ela não é boa. A ansiedade, ela é boa, e ele é um presente de Deus. Somente os psicopatas, eles não esboçam quaisquer ideação de ansiedade, pensamento ansioso. Ele é desprovido de fortes sentimentos, desprovido dessa expectativa. Uma coisa que o ansioso tem é paciência. Ele maquina o futuro, mas vive 80% no agora. Ele está aqui, ele está agora. É por isso que o psicopata sabe puxar cadeia, porque ele não é ansioso, né? Então, ele quer ser preso? Não quer ser preso. Mas se for puxar cadeia, ele vai puxar cadeia e sai rápido, porque ele sabe cumprir. Ele sabe puxar cadeia naquilo que nós chamamos, os presos chamam ali dentro. Portanto, a ansiedade é boa, desde que ela esteja na medida certa, na dose certa, ela é boa. Porque a ansiedade é que nos proporciona a expectativa do gostinho gostoso de poder viajar, de poder ir para uma colônia de férias, de poder ter a casa própria, de poder ter um carro, de poder ter várias situações de ganhar presente, aquela euforia, aquela ansiedade de poder estar num passeio. Então a ansiedade é boa desde que ela esteja dentro da normalidade. Por exemplo, vou levar um tópico aqui. É o medo que nos faz olhar de um lado, que é a ansiedade, viu? A ansiedade. A ansiedade que, através do medo, nos faz olhar de um lado para o outro da rua e atravessarmos. Ou seja, deixa eu ler aqui novamente aqui, que eu confundi. É o medo que nos faz olhar de um lado para o outro da rua para atravessarmos. E também é a ansiedade que nos proporciona o singelo e o prazeroso frio na barriga de expectativa. Neste sentido, tanto medo quanto a ansiedade são fatores essenciais para a nossa vida. E o medo, eu vou falar, vai ter uma aula exclusivamente para eu falar sobre o medo, sobre o luto, sobre trauma. Então vamos falar tudo isso dentro aqui da matéria de psicologia cristã. Nossa cultura nos empurra cada vez mais para um mundo sombrio da ansiedade crônica. O sistema midiático soterra-nos no mais profundo abismo psíquico com informações catastróficas. Então, as informações midiáticas, ela sempre vai te trazer informações que você precisa emagrecer, que você precisa estar sempre na moda, usar um sapato, usar um vestido, usar uma calça, usar um blazer. Então, o sistema midiático vai desenvolver essa ansiedade em você. E principalmente esses jornais, todo jornal é tóxico. Por exemplo, vocês tinham esses jornais que aparecem notícias de morte, de tragédia, de prisão, de tráfico. Isso é lixo. Isso é lixo. É tóxico. Eu não sei qual foi a última vez, não lembro, faz ano, que eu sentei para assistir um jornal. Porque isso é tóxico. Isso é lixo. Não presta. Não vai trazer nenhum benefício de quaisquer natureza para você. Esses jornais que mostram isso, é tóxico para você. Você vai ver sempre alerta, a ansiedade dispara, o nervosismo toma conta da tua alma, do teu ser, e a vida perde a razão, perde sentido, você já não quer mais viver de forma tranquila. Tem pessoas que estão ansiosas, que assistem tanto jornal de assaltos, disso e tudo outro, que ela já sai na rua com o pensamento de que vai ser assaltada, de que vai ser roubada, enfim. Então,
É muito importante você evitar isso. Aqui eu já estou te dando uma dica para você se ver livre da ansiedade generalizada. Então, não faz falta, não me faz falta assistir esses jornais tóxicos, esses jornais que só traz notícias pesadas de tráfico, de morte, traição. Tudo isso é tóxico, é lixo que vai para tua alma, que vai para tua mente. E automaticamente, o que você deixa entrar na tua mente vai revelar a qualidade de vida que você vai ter no teu corpo. O que você deixa entrar na tua mente vai revelar a qualidade de vida que você vai expressar no seu corpo. Por isso não é importante que você só coloque coisas boas na sua mente. No lugar de assistir um jornal, que é lixo tóxico, assista uma palestra motivacional, uma palestra de informação, de um conhecimento, de uma culinária, vai estudar a Bíblia, vai saber sobre Deus, algo que dê esperança e não algo que te traz desesperança. Tem pessoas que a gente assiste todo esse jornal catastrófico que a gente às vezes fica com medo de calango que passa no meio da rua, fica com medo dessa lagartixa que entra na nossa casa. A gente assiste tanto que fica com medo de barata, gente. Então é importante a gente cuidar da nossa mente. Nossa mente é o presente que Deus nos deu. Então devemos cuidar dela, colocar somente coisa boa aqui nessa mente. Portanto, o fato de sermos vulneráveis a estas informações nevrálgicas faz com que cada vez mais sejamos torturados com a preocupação frenética do que irá acontecer daqui a algumas horas, dias, meses ou anos. O fato de assistirmos tudo que a gente assiste que é tóxico não faz sentido. Quer viver longe da ansiedade? A minha mãe, ela vivia ansiosa, A minha mãe, ela vivia numa adrenalina muito louca, e ela gostava sempre de assistir esses jornais de meio-dia, de morte. Mataram tantos. Eu lembro que minha mãe ainda dizia o seguinte, hoje eu tenho que, na segunda-feira, hoje eu tenho que assistir o jornal, porque o jornal hoje vai ser bom. Por que vai ser bom, mãe? Porque hoje é segunda-feira, vai mostrar um monte de morte, um monte de tragédia, um monte de assalto. Então é bom porque mostrou isso daí. Mostrou essa desgraça, mostrou esse lixo. Então deixa a gente sempre sob aviso, né? Então não é legal. Tudo que é tóxico, tudo que é má notícia. Eu, por exemplo, eu não gosto de ouvir má notícia. Não gosto. Vai ter algo bem trágico. Não quero saber. Quero saber o que é bom, né? Apesar de a gente gostar de fofoca, de um fuxico, mas eu prefiro saber algo que é bom. Portanto, diante desta perspectiva, somos presos cronicamente a um futuro incerto e desconhecido. Dito isto, além de nos preocuparmos pelos problemas vindouros, também sofremos pelos inefáveis sonhos futurísticos. Os sonhos maravilhosos, destinados a nos proporcionar gozo, agora são nossos algozes. O que era para nos motivar, agora nos amedronta. Olha só que triste. Olha só que banal. Tudo isso devido a um jornal que não traz nada de bem. Portanto, agora vamos trabalhar aqui um tópico. Quando a ansiedade é boa. Quando a ansiedade é boa. Quem nunca ficou ansioso? Quem nunca criou expectativa diante de um passeio? Ou de ser empregado numa empresa importante? Quem nunca? A ansiedade é um presente para a nossa alma. Ela é extremamente saudável. Pois, qual seria a graça de viver sem expectativa? Qual seria? Tem um passeio para a Europa? Você dá expectativa? Então não. Tá entendendo? Eu acho que nem você tivesse um amigo que fosse com você viajar e ele não tivesse com expectativa de viajar. Não tivesse com expectativa de estar lá com você. Pensou? Então, a ansiedade é que nos proporciona esse friozinho na barriga, essa expectativa. Sabe o que o Augusto Cury vai dizer sobre a ansiedade? Ele vai dizer que a ansiedade é um estado de tensão que nos impede, motiva, anima, provoca reações. Sem ela, teríamos uma mente engessada. Sem a ansiedade, Augusto Cury vai dizer que nós teríamos uma
uma mente engessada, encarcerada pela mesmice, vítima do tédio. Não teríamos a curiosidade, o prazer de explorar, de correr risco, de construir novas relações. É a ansiedade que nos proporciona tudo isso. Ela nos joga para arriscar, ela nos joga para tentar, ela nos joga para fazer as coisas acontecerem. Então, a ansiedade, como nós lemos, como nós estudamos, ela é boa. Agora, quando ela que não é boa? Quando ela é em excesso. Na verdade, o segredo na vida está no equilíbrio. Esse é o segredo da vida. O segredo da vida está no equilíbrio. Então, tudo que é demais é prejudicial. O segredo está no equilíbrio. Eu estava caminhando outro dia e isso faz muita verdade para mim, o equilíbrio. Porque o meu filho de 10 anos estava brincando com a minha filha de 5 numa gangorra. Obviamente que se meu filho sentou na gangorra, a minha filha ficou só lá no alto. Ou seja, se ela ficar lá no alto, ele também queria ficar lá no alto. Mas devido ao peso dela que é inferior ao dele, não fez com que ele subisse. E não fez com que ela descesse. Então foi desproporcional para os dois. Não houve equilíbrio para os dois. Logo, a brincadeira não teve graça para os dois. Por quê? Porque por causa da falta de equilíbrio, a falta de moderação. Era um peso desproporcional que eles estavam ali brincando. Por isso que não gerou alegria, não gerou harmonia, não gerou prazer, não gerou dinâmica, não gerou felicidade, não gerou recreação, não gerou ludicidade na brincadeira dele por falta de equilíbrio. Assim tem que ser a ansiedade. Elas têm que estar na medida certa, no equilíbrio certo, para poder nos dar prazer, para poder nos dar alegria e nos motivar. E quando, professor? E quando que ela é doentia? A partir do momento em que a ansiedade provoca sintomas psíquicos negativos e rotineiros, como angústias, preocupações crônicas, fobias, humor depressivo e etc. Quando acontece isso, é hora de procurar uma ajuda de um especialista. Muito mais do que uma dolorida doença física, a ansiedade é uma desmedida cadeia emocional. Muito mais do que uma doença física, a ansiedade é uma desmedida cadeia emocional. A mente vive acelerada, o peito dói, aumenta a sensação de tristeza e perigo imediato, tensão, angústia, aumenta a sensação de tristeza e de perigo imediato. Além da angústia, um sentimento de vazio existencial, porque a expectativa dele está no futuro, a mente dele está no futuro, 80% no futuro, 10% no passado, 10% no presente. Por isso que vem um sentimento de vazio existencial, de impotência, de insegurança, de frustração, de preocupação excessiva, de hipertensão, de dor de cabeça e também de taquicardia. Tudo isso devido ao excesso ou à ansiedade de forma exacerbada ou exagerada. De acordo com o DSM-5, Manual de Diagnóstico e Psiquiatria Americana, diz que muitos dos transtornos de ansiedade se desenvolvem na infância e tendem a persistir se não forem tratados. A maioria ocorre com mais frequência em indivíduos do sexo feminino do que no sexo masculino. Ou seja, mais as mulheres são ansiosas do que mesmo os homens. É por isso que mais mulheres desenvolvem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, como deixar por obsessão por limpeza, obsessão por assimetria, tem que estar tudo assimetricamente alinhado, as coisas, obsessão por lavar as mãos, por estar sempre cheiroso, enxuto, cabelo feito. Então, as mulheres desenvolvem mais a ansiedade do que propriamente os homens. A ansiedade assalta o sono, rouba-lhe a paz, provoca sentimento de insatisfação, estrangulamento,
Olha só, alguns sugerem que o nome ansiedade significa estrangulamento. Olha só, o nome ansiedade significa estrangulamento. E cansaço físico, impaciência, ausência de energia e foco, improdutividade no trabalho e na vida pessoal. Então, a ansiedade, ela tem essa sensação de aperto no peito, de estrangulamento, de sufocamento. Já pensou? Você já ficou sem ar? Né? A minha mãe, ela ficou ruim do pulmão ela ficou muito deteriorado, e aí ela foi para o oxigênio. Do oxigênio ela foi entubada. Então, é terrível a pessoa ficar sem o ar dela, sem o oxigênio dela. É ruim a pessoa ter que depender do aparelho para poder respirar. Não é legal, não é gostoso. Então imagine, assim a sensação de uma pessoa que está numa ansiedade. Ela está com uma sensação de estrangulamento, como aquele aperto em seu pescoço, com uma falta de ar. A ansiedade destrói relacionamentos, ela devasta a saúde, acaba as carreiras, tira sua energia, faz você se sentir infeliz e se esqueça da pessoa que era até pouco tempo atrás. Olha só que o Dreher fala. A ansiedade destrói relacionamentos, devasta a sua saúde, olha só. Acaba com as suas carreiras profissional, tira sua energia, faz você se sentir infeliz e se esqueça da pessoa que você era até pouco tempo atrás. Então, a ansiedade exagerada, ela é muito ferrenha, ela maltrata, ela machuca, ela tortura. Infelizmente, vivemos na era tenebrosa da ansiedade. Quem sofre com transtorno de ansiedade sabe que ela proporciona um grande impacto sobre a vida da pessoa. Portanto, ela é uma doença real, duradoura e de gigantesco impacto na vida de quem a tem. É por isso que uma pessoa está com ansiedade, nós não devemos tratá-la com desdém. Se não nós sabemos como ajudar, devemos ficar calado, porque a ansiedade mata. Os 6 tipos, o indivíduo com ansiedade tem tendência a se tornar clinicamente deprimido, viu? Procrastinador e de baixa autoestima, que foi que nós já trabalhamos. Vamos trabalhar só procrastinador em aulas posteriores. Também tem forte impulso para fazer uso de alguma substância, como álcool. E muitos, para amenizar a ansiedade, além de ir para a cachaça, para o álcool, ele também usa muito fumo, muito cigarro. Para amenizar a sua ansiedade, comem doce, comem exageradamente, para amenizar a ansiedade. Para Leahy, o transtorno de ansiedade tem sido associado a problemas cardíacos, hipertensão, desconforto gastrointestinal, que vem a diarreia, doenças respiratórias, diabetes, tudo isso, porque olha que só a ansiedade traz, né? Asma, artrite, problema de pele, fadiga e uma série de outras condições. Tudo isso proporcionado pela impiedosa, catastrófica, maldosa e infeliz ansiedade. As crianças também sofrem do transtorno de ansiedade, também têm grande dificuldade na escola. Caso não seja tratado, pode desenvolver sérios problemas psicológicos na fase adulta. É por isso que o tratamento tem que ser ainda quando novo, tem que ser na infância. Destarte, ninguém passa pela existência sem ficar ansioso. Uma hora ou outra, vamos ficar ansiosos. A ansiedade é um sinal que se alastra, é um mal que se alastra em todos os corredores do palco social. Ela não tem preconceito. Tem se disseminado assombrosamente, fazendo com que a sociedade tenha sua vida sabotada antecipadamente. A insatisfação não deixou o homem menos acelerado, mas ao contrário, infelizmente, ainda sofremos, apesar das
felicidades dos dias odiernos. As facilidades não tornou o homem menos ansioso. O aqui e o agora não tornou o homem menos ansioso. O que antes passava anos para nós sabermos uma notícia, hoje, em questão de segundos, aqui nós já estamos sabendo o que acontece no outro lado do mundo. E isso não tornou o homem menos ansioso. As entregas são muito rápidas, são muito objetivas, mas não tornou o homem menos ansioso. As coisas se tornou mais fáceis, mas não tornou o homem menos ansioso. As coisas estão acontecendo de forma acelerada, mas não tornou o homem menos ansioso. E a tendência é acelerá-los mais ainda. Mas tem uma solução. Nós precisamos desacelerar, dar uma oportunidade para a nossa vida, nos ressignificar e entendemos que somos importantes para estar correndo contra o tempo. E até a próxima aula.